Fala galera, aqui é o professor Diego. Continuando então a nossa aula sobre estequiometria. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a estequiometria aplicada a exercícios químicos que envolvam reações químicas. Então, para ficar um pouco mais claro, né, para que vocês consigam compreender de maneira mais fácil, eu resolvi trazer aqui alguns exemplos e a gente vai comentando a partir desses exemplos uma espécie de um passo a passo, né, um esqueleto de como que a gente tem que absorver e poder retirar, né, as informações do enunciado, saber o que é necessário calcular, né, trabalhar com as unidades e saber relacionar as informações, tá? Eu trouxe então aqui um exemplo que ele é bem simples, que diz o seguinte: deseja-se neutralizar 0,73 gramas de ácido clorídrico do estômago de um paciente. Para isso, então, pede-se a massa de hidróxido de magnésio, que deve ser dada a esse paciente, levando em conta uma reação sem excesso, né, ou seja, apenas uma massa necessária para neutralizar a acidez estomacal, a quantidade em mols de sal formado. Então, nós sabemos que é uma reação, trata-se de uma reação ácido-base que vai formar um sal, e o número de moléculas de água que são produzidas. Nós sabemos que as reações de neutralização também produzem água. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A partir desse exemplo aqui, eu vou vou fornecer um passo a passo para vocês de como que seria a forma mais fácil, né, a forma ideal para a gente estar resolvendo e encontrando então essas informações aqui, utilizando, né, as leis estequiométricas de Lavoisier e Proust. Beleza? Vamos lá então, galera. Eu acho que para ficar mais simples, a gente vai fazer assim, né? Eu vou jogar o primeiro passo, a gente volta para o exercício, faz esse passo, depois vai para o segundo e assim por diante, tá? Então, o primeiro passo é escrever a equação química que o enunciado pede, caso o enunciado não dê a equação química, tá? São raros os casos que ele não dá. Normalmente ele não fornece a equação química quando são reações mais comuns, né? Reações mais simples, como por exemplo reações ácido-base. Em outros processos, quando ele está falando, né, de processos industriais mais complexos, normalmente ele vai fornecer a equação química para vocês, tá? O que ele não vai fornecer, entretanto, é o balanceamento dessa equação, né? Essa equação ela não vai estar balanceada na sua grande maioria das vezes, tá? Nossa, na sua grande maioria, na sua maioria das vezes, não, na maioria das vezes, tá? Então, é necessário que a gente escreva a equação e a balanceie. Voltando aqui então para o exercício, no item A, nós temos aqui, nós sabemos, né, que trata-se de uma reação do ácido clorídrico com o hidróxido de magnésio. Nós já sabemos fazer essa reação. Vamos lembrar das cargas, né? Ó, então vamos lá, ó. Hidrogênio é sempre positivo, então o cloro aqui é negativo. Nós sabemos que a hidroxila é sempre negativa. Magnésio família 2, 2 mais, tá? Nós vamos juntar então. Nós sabemos que forma sal e água, então a água a gente já pode colocar aqui. Lembrando, ó, nós vamos juntar o magnésio com o cloro. Só para a gente relembrar, galera, ó, magnésio 2 mais, cloro menos, vamos fazer aquela inversão de cargas, né? Nós vamos ter então MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Vamos colocar aqui então MgCl2. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Além, né, de escrever a equação, nós precisamos balancear a equação química. Lembra que numa reação química não ocorre nem a perda e nem a produção de novos átomos, né? A soma das massas dos produtos deve ser igual à soma das massas dos reagentes. Então vamos lá, para a gente balancear aqui, nós temos 2
cloros aqui. Aqui nós só temos 1. Vamos acrescentar o 2. Lembra que esse 2, ele multiplica todo mundo. Nós passamos a ter, então, 2 hidrogênios e 2 cloros. 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios é um total de 4. Aqui nós só temos 2. Então, vamos acrescentar o 2. Depois eu vou passar para vocês também uma regrinha aí para a gente estar balanceando equações químicas, tá? O foco aqui não é nem tanto o balanceamento nesse momento. É mais os cálculos estequiométricos mesmo, mas é extremamente importante saber balancear a equação. Balanceou a equação errada, vai errar o exercício. Beleza? Bom, uma vez então que nós tenhamos a equação balanceada, nós temos aqui então uma proporção, né, que está sendo respeitada em números de átomos e número de mols de átomos, tá, pessoal? Esses números estequiométricos aqui, ó, nós vamos trabalhar eles como se fossem números de mol e não de moléculas, tá? Mas vamos lá. Qual que é o próximo passo? Vamos olhar aqui agora o próximo passo. O próximo passo, pessoal, é analisar os dados fornecidos pelo enunciado da questão e se basear em sua unidade de medida. O que eu estou dizendo, na verdade, aqui, né? Nós, voltando lá para o exercício, nós temos aqui um dado que ele foi fornecido, né, uma informação, com a unidade de medida grama. Então, nós temos que respeitar essa unidade de medida, tá? Ou vai ter alguns momentos que a gente vai ter que converter essa unidade de medida, tá? Mas vocês vão entender. Então vamos lá, ó. Terceiro passo, coloque os dados na segunda linha abaixo da equação e embaixo da substância que se refere. O que seria essa segunda linha? Nós temos aqui a equação, nós vamos ter aqui a primeira linha. Deixa eu colocar aqui, primeira linha. E nós vamos ter aqui a segunda linha. São linhas imaginárias, tá? A primeira linha, pessoal, ela é sempre da equação. Gravem isso, a primeira linha é da equação química. A gente não vai colocar nenhum dado fornecido pelo enunciado na primeira linha. Todos os dados fornecidos pelo enunciado podem, no máximo, ser colocados na segunda linha. Tá? Vocês vão perceber que isso vai ajudar bastante na hora de resolver os exercícios. Então, nós temos aí 0,73 gramas de ácido clorídrico. Então, nós vamos colocar 0,73 gramas embaixo de ácido clorídrico, tá? Ó. Respeitando, então, né? Colocando a unidade e colocando embaixo da substância a qual ele se refere. Outro ponto, né, agora, é perguntar o que o exercício quer, né? Qual é a informação que eu estou buscando? A informação que a gente busca é a massa de hidróxido de magnésio. Então, embaixo também do hidróxido de magnésio, na segunda linha, nós vamos colocar a nossa incógnita. E nós sabemos que essa incógnita tem que ser dada em grama, tá? Quando nós formos utilizar massa, é preferível que a gente utilize as massas em grama. Por quê? Porque as massas molares estão em gramas por mol, tá? Mas, obviamente, dá para calcular com outras unidades também, desde que essas unidades se cortem durante os cálculos, tá, pessoal? Ok, então nós temos aqui uma relação, né, entre duas substâncias, ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Nós temos a massa de ácido clorídrico, que vai ser necessária neutralizar, e nós queremos encontrar a massa de hidróxido de magnésio. Na primeira linha, nós vamos colocar aqui os valores correspondentes à equação balanceada. E qual é a dica que eu dou para vocês? Abaixe os números estequiométricos. Quais são os números estequiométricos? São esses números aqui, ó, que estão na frente da molécula, tá? Esses são os números estequiométricos, tá, pessoal? Então, aqui no caso é 2, aqui, ó, quando não tem nada é 1 e aqui é 2. Como a gente está relacionando essas duas substâncias,
Nós não precisamos baixar os números estequiométricos aqui, tá? Pelo menos não agora. Então, ó, vamos lá. Baixando o número estequiométrico aqui do ácido clorídrico, nós vamos ter o 2 e aí a gente vai multiplicar, tá? Sempre multiplicar. Aqui no caso é 1, né? Vamos baixar o 1 aqui só para poder representar mesmo, tá? Agora, ó, chegou a hora da gente analisar aqui as unidades. Nós estamos falando aqui de grama. Então, aqui em cima, nós também iremos utilizar grama. Para isso, nós precisamos calcular a massa molar do ácido clorídrico. Nós sabemos que o hidrogênio é 1 e que o HCl é 35,5. Então, nós temos uma massa de 36,5 gramas por mol, tá? Lembram que eu falei aqui que esse 2 indica número de mol, tá? Então, percebam que faz todo sentido, né? A gente ter colocado duas vezes, né? 2 vezes 36,5 grama. O mesmo nós vamos fazer aqui para o hidróxido de magnésio. Lembrando que por quê? Porque nós estamos com a unidade de grama. Grama embaixo, grama em cima, tá, pessoal? Vamos lá, então, para o hidróxido de magnésio. Nós vamos ter 24 mais, ó, 2 vezes 16, então vai ser 32, mais 2 vezes 1, 2. Nós vamos ter aqui, então, 24 mais 34, um total de... Eita, nós. Espera aí. 58 grama por mol. Como nós temos apenas 1 mol na equação química, nós vamos colocar aqui, então, só 1 vezes 58 gramas. Certo, galera? Então, ó, só para a gente recapitular, né, o que a gente fez? Escrevemos e balanceamos a equação, analisamos os dados fornecidos, né? Colocamos os dados na segunda linha, abaixo da equação, né? E embaixo da substância que se refere. E por último, na primeira linha, então, nós colocamos os valores com base na reação química, tá? Lembra que a primeira linha é sempre a linha da equação, né? Da reação química, respeitando as unidades de medida que já estão presentes. Então, como nós tínhamos dados em grama, nós colocamos também em grama, tá? Baseando na equação, mas também em grama. Certo, galera? Então aqui, galera, apaguei rapidinho aqui para sobrar um espaço. Então a gente pode fazer então a relação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Agora, uma vez que a nossa equação está balanceada, tá? Então vai ficar assim, 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. 0,73 gramas vai reagir com X gramas. Aqui, ó, outra coisa que é importante é que quando vocês conseguirem enxergar uma proporção, tudo vai se tornar mais simples, tá? O que é essa proporção, galera? É um fator, né? Essa alteração do valor, né? A gente percebe que 73 virou 0,73, ou seja, foi dividido por 100. Por que isso é importante? Porque a mesma coisa vai acontecer do outro lado, tá? Se aqui foi dividido por 100, aqui também vai ser dividido por 100. E dessa forma a gente consegue já chegar no resultado sem ter que realizar um cálculo matemático mais complexo, né? Sem ter que chegar numa equação matemática. Então, simplesmente olhando a proporção. Isso é importante por quê? Porque nós ganhamos tempo fazendo isso, e tempo é algo muito precioso na hora de prestar os vestibulares aí e o Enem. Agora vamos imaginar o caso assim, né? Ah, professor, eu não consigo enxergar essa relação, né? Coloquei lá os dados, não consegui enxergar a relação, não quero fazer por essa relação proporcional. A gente pode fazer pela regrinha de 3 mesmo, tá, pessoal?
não tem problema, tá? Então a gente faz a regrinha de 3 aqui, ó. 73x vai ser igual, fazendo a conta aqui rapidinho, 0,73 vezes 58 vai dar 42,34. E aí, portanto, a gente divide um pelo outro e chegamos no mesmo resultado, tá? 0,58 gramas. A diferença é que, fazendo dessa forma, né, nós levamos mais tempo e a chance de errarmos aí alguma continha matemática ela é maior, tá? Mas é importante que, ó, não enxerguei a proporção, pode estar fazendo pela regrinha de 3 também, sem problema, tá? O importante é acertar o exercício. Galera, vamos lá então. Agora, para o exercício item B. O item B ele pede o seguinte, ele quer saber aqui a quantidade em mols de sal formado. Então, são duas coisas, né? Primeiro é a gente identificar quem é o sal. O sal é o cloreto de magnésio, né? É esse cara aqui, né? Ó. Então, lá na segunda linha, embaixo do cloreto de magnésio, nós vamos colocar X mol. E a partir disso, nós vamos ter aí que fazer um cálculo extra. Tá? Primeiro vamos aqui analisar a equação, né? Vamos analisar a primeira linha. Como a gente está usando a unidade mol, aqui em cima nós vamos ter que colocar a unidade mol também. Pela equação, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que os números estequiométricos eles indicam uma quantidade molar e não quantidade de moléculas, tá? De uma substância? Então, nós podemos dizer assim, ó, que 2 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de magnésio para formar 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mol de água. Tá? Essa é a proporção estequiométrica para essa reação. Nós já sabemos o que a gente quer. Né? Nós queremos uma quantidade de x mol, né? Uma quantidade de mol formada para o nosso sal, a partir de quem, pessoal? A partir das mesmas 0,73 gramas de ácido clorídrico. Então, aqui, além da estequiometria aplicada na equação, a gente tem que fazer voltar lá para as primeiras aulas de estequiometria e fazer aquela relação. Lembra que, ó, 1 mol de uma substância é a massa molar da substância. A gente já sabe que a massa molar do ácido clorídrico é 36,5 gramas. Como nós queremos saber quantos mols de ácido clorídrico 0,73 gramas equivalem, a gente pode colocar aqui, ó, 0,73 gramas e achar a quantidade em mol. Outra forma de fazer, né, só para a gente resolver aqui, ó, isso daqui daria, pessoal, fazendo a conta aqui, 0,73 dividido por 36,5, 0,02 mol, tá? E aí a gente jogaria, então, vamos resolver dessa forma, depois eu resolvo da outra também, né? Nós acabamos de converter essa massa em gramas para mol. Para quê? Para que ficasse mais fácil aqui o nosso cálculo, né? 0,02 mol. Então, ó, nós podemos agora retirar aqui a partir da equação a relação do ácido clorídrico com o cloreto de magnésio. Lembra que uma vez que a equação estiver balanceada, nós podemos relacionar duas substâncias? Então a relação vai ficar assim, né? Ó, 2 mol de ácido clorídrico, quando reagem, geram 1 mol de cloreto de magnésio. Quando reagir 0,02 mol, nós vamos ter uma quantidade X. Aqui a mesma coisa está acontecendo, né, pessoal? Lembra daquela proporção, né? Dividido por 100, dividido por 100. Então, nós temos aqui que X é igual a 0,01 mol de cloreto de magnésio que seria formado, tá? Lembrando que dá para fazer pela regrinha de 3 normal também, tá? 2x é igual a 0,02
depois passa esse 2 dividindo, tá? Essa é uma forma, galera. Qual que seria a outra forma? Vamos imaginar assim, ó. Vou apagar aqui rapidinho. Vamos lá, borrachinha. Apaga, apaga, apaga. Vou apagar esse círculo aqui também. E vamos apagar aqui, ó, a questão molar, tá? Vou deixar apenas 1 mol aqui, ó, para respeitar a unidade, tá, do cloreto de magnésio. Vou apagar isso daqui também. E vamos imaginar o seguinte. Ah, professor, ó, o exercício me deu a unidade aqui, ó, em massa. Então, eu vou colocar 0,73 gramas. E aqui em cima, o que que eu vou colocar? Vou colocar a massa. Nós sabemos que 1 mol de HCl é 36,5. Então, lembra que aqui vai ficar 2 vezes 36,5 gramas. Isso também é possível, tá, pessoal? Por isso que existem várias formas de se fazer, tá? Então, aqui, então, nós faríamos a relação, que ficaria como? 73 gramas de ácido clorídrico, quando reagem, geram 1 mol de cloreto de magnésio. Quando reagir 0,73, x mol, tá? A mesma proporção vai acontecer aqui e nós chegaremos em um mesmo resultado de 0,01 mol de cloreto de magnésio, tá? Então são duas formas aí de se fazer, tá, pessoal? E por último aqui, pessoal, o item C, que pede o número de moléculas de água produzidas. Outra coisa que é importante, né, que vocês vão fazer bastante durante os cálculos estequiométricos, é utilizar informações, né, dados recém-obtidos, para calcular outras informações, tá? Isso também é possível. Porque lembra que tudo está proporcional, tá? Então, o que nós sabemos até o momento, né? Vamos anotar aqui, ó, só para a gente recapitular. Nós sabemos que 0,73 gramas de ácido clorídrico, de HCl, equivale a 0,02 mol. Nós sabemos também, né, que a partir da reação dessa massa é formada uma massa de 0,58 gramas de hidróxido de magnésio. E nós acabamos de encontrar que a partir da reação dessa massa, que é essa quantidade molar, ocorre a formação de 0,01 mol de cloreto de magnésio. Então, qualquer uma dessas informações a gente pode jogar para relacionar com a água, tá? Quando a gente está procurando o número de moléculas, é sempre interessante utilizar relações molares, porque o cálculo será mais simples, né? O que eu estou dizendo? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós podemos utilizar aqui, ó, a relação. Nós queremos aqui x moléculas, né? Lembrando lá na segunda linha. Se aqui é molécula, aqui em cima precisa ser molécula. Ó, abaixamos o número estequiométrico. Lembra que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas? Então, é essa a relação que a gente tem que fazer. Do outro lado, nós podemos simplesmente colocar a relação em mol. Nós sabemos que a partir de 0,73 gramas de ácido clorídrico, ocorre a formação de 0,01 mol de cloreto de magnésio. Eu resolvi realizar aqui a relação entre essas duas substâncias, mas eu poderia realizar entre o hidróxido de magnésio e a água ou entre o ácido clorídrico e a água, tá, pessoal? A equação estando balanceada, a gente pode relacionar qualquer substância que esteja na equação, tá? Então, nós sabemos aqui, ó, que pela equação 1 mol de cloreto de magnésio, nós temos essa relação, né, ó, 2 mols de ácido clorídrico reagem com 1 mol
de hidróxido de sódio para formar 1 mol de cloreto de magnésio, mais 2 mols de água, que a gente escreveu aqui na forma de moléculas. Pelo enunciado, nós sabemos que 0,73 gramas de ácido clorídrico reagem, na verdade, com 0,58 gramas de hidróxido de magnésio e geram 0,01 mol de cloreto de magnésio. Nós vamos fazer a relação entre essas duas substâncias aqui. Então, vai ficar assim: 1 mol de cloreto de magnésio equivale, ó, fazendo aqui, pessoal, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou seja, para cada 1 mol de cloreto de magnésio formado, forma-se 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Reagindo aquela massa, essa massa de ácido clorídrico, vai ocorrer a formação de 0,01 mol de cloreto de magnésio. Então, X de moléculas de água. A proporção aqui também, dividido por 100, né? Aqui então também vai ser dividido por 100. Fazendo a conta aqui, né, pessoal? Como a gente vai dividir por 100, nós vamos diminuir duas casas decimais aqui, né? Duas casas exponenciais, né? Então, 12 vezes 10 a 21, que nós vamos escrever como 1,2 vezes 10 a 22 moléculas de água, tá? Essa seria a resposta, certo? Da mesma forma, galera, professor, não enxerguei a proporção, não quero fazer pela proporção, vou fazer pela regrinha de 3 mesmo. Vamos lá, ó. Vou fazer aqui para ficar mais fácil. Quer fazer pela regrinha de 3? É importante transformar isso daqui, ó, em notação científica, tá? Vou jogar aqui desse lado, viu, pessoal? Então vamos lá, ó. X é igual, né? Porque ó, 1 vezes x, 1 vezes 10 a menos 2, vezes 12 vezes 10 a 23. 1 vezes 12, nossa, que x horrível. 1 vezes 12 é 12, vezes 10, ó, nós somamos os expoentes, 23 menos 2, 21. Vai resultar então em 1,2 vezes 10 a 22 moléculas de água. Então, galera, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, fica aí para vocês um exercício da FUVEST, tá? Um exercício que envolve uma reação química sem excesso de reagente. Então, utilizando os conceitos, né, que foram aprendidos nessa aula de hoje, vocês irão conseguir aí tirar de letra, tá certo? Nas próximas aulas, então, a gente começa a falar um pouquinho sobre reações químicas em excesso, né, estequiometria, envolvendo reações com excesso de reagente, com rendimentos diferentes de 100% e reagentes com impureza. Tá certo, galera? Então, até a próxima aula. Aquele abraço.